Vem cá, Vinícius, o homem mais privilegiado da igreja. Vinícius, Camila, Sandra, vem cá toda a família aqui, legal. Nós vamos orar agora por essa família linda. Vem cá, Sandra, vem cá a família. Sobe aqui no altar, gente, eu quero que vocês subam aqui no altar. Vamos profetizar, vamos declarar. Chegou o momento, né, filha? Chegou o momento, né, paizão? Sabe, Vinícius, você tem uma grande oportunidade na vida. Mas que oportunidade na vida você tem? Oportunidade de ser para o Isaac tudo aquilo que você desejou sempre que o seu pai fosse para você. Você tem um grande privilégio, viu, filho? Você tem um grande privilégio na sua vida. Você tem um privilégio de escrever uma história linda na vida desse menino aí. Falou? E esse menino é bendito e abençoado. Pessoal, eu vou pedir para você ficar em pé, por favor, comigo. Porque as mulheres aí que já passaram por esse momento, né? O Vinícius está tremendo já, né? Porque quando chega no dia o cara fica meio, né? Não vai arregar não, hein, mano? Não vai ficar frouxo não, hein? E nem desmaiar. É difícil sim, mas o Senhor está com vocês, amém? Nós queremos dizer isso para vocês, o Senhor está com vocês, tá bom? Vocês são uma família do altar, é uma família bendita do Senhor. Estende suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por essa família tão especial no nosso meio. Obrigado por esse grande presente que ganhamos, Senhor, que é esta família, a família Germano. E agora, Senhor, vem o Vinícius, Senhor, que casa, Senhor, com Camila, e aí vem esse fruto bendito, que é o Isaac. Abençoamos o nascimento do Isaac. Abençoamos o dia do seu nascimento, filho. Nós declaramos, filho, que o Senhor e os seus anjos estará nesse dia, trazendo você a esse mundo. Senhor, oramos para que os médicos, Senhor, anestesistas, Senhor, todos eles sejam colocados nas mãos do Senhor. Nós já repreendemos e cancelamos qualquer, Senhor, qualquer mal, Senhor, qualquer impedimento que possa acontecer, mas nós declaramos a bênção de Deus. Nós pedimos que o teu cuidado esteja sobre ela, que a Camila receba paz, que a Camila fique em paz, sabendo que esse fruto é bendito e ele vai vir em paz. Nós abençoamos esse dia, nós abençoamos para que o Isaac chegue tranquilo, sossegado, e os dias da vida dele sejam dias aonde o Senhor conduzirá a sua vida. Nós te abençoamos em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, Deus abençoe muito, 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 muito vocês. O Senhor te guarde, te segue. Eu vou pedir para vocês uma coisa, as irmãs que têm contato com ela, e quem lembrar, sempre ore, é um momento importante na vida da gestante, né? Te amo, cara. Te amo. Glória a Deus, pessoal. Pessoal, nós estamos falando sobre... Deus colocou no meu coração fazer uma série de palavras sobre o inferno. Hoje em dia, ou talvez você já ouviu alguém falar assim: ah, o inferno é aqui na terra. Eu falei isso no domingo passado, estou apenas repassando o começo da palavra, o que nós ministramos na semana passada. Quando falam que o inferno é na terra, é mentira. O inferno não é na terra. O inferno é um lugar real. O inferno é um lugar que existe, porque a Escritura afirma isso. Quando a Bíblia afirma algo que existe, nós não podemos questionar. Você pode tentar interpretar, ler, fazer uma menção daquilo, mas contestar eu não posso. Então a palavra inferno, ou Sheol no hebraico, ou Hades no grego, ou Tártaro, essas palavras, elas, ou Geena, são as palavras que descrevem o inferno. Inferno é um lugar que não foi feito, é o lugar onde os mortos estão nesse lugar. O inferno é um lugar onde as pessoas que morrem sem Deus, um dia passam para esse lugar, vão para esse lugar. A Bíblia diz isso, a Bíblia é categórica nessa parte. Então se alguém falar para você: ah, meu, que nada, o inferno é aqui mesmo, não é. Sabe por que não é?
Porque no inferno não vai ter shopping center. No inferno não vai ter Hop Harry. No inferno não vai ter esses lazeres. A Bíblia afirma que o inferno é lugar de tormento. Quando você vai no Hop Harry, você faz, você dá umas extravasadas, não é mesmo, meu irmão? Então no inferno não vai ter isso, não vai ter Disney. O Disney, eu vou lá, vou tirar uma onda. Não tem onda para você pegar um surf, não tem campo de futebol, não tem academia, não tem nada. Fala assim, no inferno não tem essas coisas. Então nós não podemos falar que aqui é o inferno, que aqui tem isso tudo. Aqui tem comida gostosa, aqui tem um prato gostoso que você comeu hoje, que a sua esposa caprichou. Aqui tem doces maravilhosos, aqui tem carros maravilhosos. Então o inferno literalmente não é aqui. O inferno não é aqui. Pastor, por que o senhor está ministrando isso? Porque eu quero que essa igreja tenha uma consciência maior disso. Eu quero que essa igreja tenha uma consciência maior. Eu quero que essa igreja compreenda com mais profundidade acerca da vida espiritual. Fala, vida espiritual. Então, o homem, o inferno, o Hades, o Seol, o Geena, não foi feito para o homem. Não foi feito. A Bíblia diz que o lago de fogo e enxofre foi feito para Satanás e a morte. Eles serão lançados lá dentro. Esse lugar é para eles. Mas o capítulo de número 16 de Lucas conta uma história tremenda. Fala de alguém que morreu e foi para o inferno. Jesus que conta a história. E diz que lá aquela pessoa era atormentada, ela queria água. E não tinha, ela sentia vontade. Está escrito no texto, eu não vou projetar, não precisa projetar. Eu não vou projetar o texto para você. Mas no texto de Lucas 16, fala isso, que a pessoa era atormentada. Então a pessoa querendo alguma coisa, por que era atormentada? Porque as chamas queimavam aquela pessoa. Só que lá, o fogo não queima, não se queima, a carne não se queima. E os vermes não morrem. Pastor, mas como pode ser isso? Eu morri, eu virei cinza, eu virei pó, e agora? Espera aí, a Bíblia diz que todos nós vamos ressuscitar. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Ele é a primícia, fala primícia. Jesus ressuscitou com corpo. Ele morreu, ressuscitou, e a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, que Jesus é a primícia da ressurreição. Então eu vou te explicar como que é. Nós vamos morrer, mas um dia esse corpo volta de novo. Eita lasqueira. E aí ele vai voltar, e ele vai ser julgado. Fala, julgado. Cutuca sua irmã e fala, aí é o negócio. Não, cutuca forte, aí é o negócio. Então, por exemplo, todos os mortos que morreram, desde Noé, todos eles vão voltar, e os seus corpos ficarão em pé, e aí ele vai dizer, para cá, para cá, para cá, para cá. Sabe por que eu quero falar isso com vocês? Porque a palavra de Deus diz que um dia Jesus Cristo vai voltar. E essa esperança, ela não pode se apagar jamais do meu e do seu coração. Nós temos que ter essa esperança dentro do nosso coração e entender isso. Nós temos que entender isso. Por favor, apaga as luzes, por favor, Wesley, e solta esse vídeo aqui. Apaga as luzes aí, por favor. Solta esse vídeo. Em Cristo, a pessoa vai viver dessa maneira. Vou te fazer uma pergunta, você crê na palavra de Deus? Não, você crê na palavra de Deus? Não, eu queria que todos respondessem, você crê na palavra de Deus? A Bíblia diz que Satanás também crê.
e estremece. Se o diabo crê na palavra de Deus e estremece, meu irmão, é porque o negócio é sério. A Bíblia diz: se tu faz bem em crer, porque os demônios também crêem, e eles tremem quando fala da palavra de Deus, porque eles sabem que a palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus, ela é real. Eu quero hoje, eu não quero trazer pavor para você, não. Nós somos de Deus, nós somos de Cristo, nós já temos o Senhor no nosso coração. Eu não quero apavorar ninguém, mas nós precisamos sair da moda. Nós precisamos sair do oba-oba. Nós precisamos sair de um dia sim, um dia não, um dia na igreja, um dia no mundo. Nós precisamos sair disso. Nós precisamos sair de um culto sim, um culto não, 3 vou, 3 não vou 1, vou 2, vou 3, brincando com a minha alma, não. Eu estou falando para você isso como teu pastor. Eu estou falando para você, porque sabe o que Deus falou para mim aqui no outro culto? Ele falou: lava tuas mãos, Dejair. Você mostrou para a igreja a realidade. Você está mostrando para a igreja uma realidade de fato do que é a verdade espiritual. E agora você vai saber de coisas hoje que você nunca nem pensou. Eu quero continuar com você em Apocalipse capítulo 14. Por que eu falo isso? Porque nós temos famílias, nós temos parentes. E eu dei o exemplo que quando você viaja para um lugar legal, você sente falta das pessoas que você mais ama. Sente ou não sente? Quando você vai num restaurante gostoso, que você come aquela churrascada, pá, que eu queria tanto que meu pai estivesse aqui. Eu queria tanto que meu irmão estivesse aqui comigo. Eu queria tanto que meu esposo ou minha esposa estivesse aqui comigo. Pai, eu queria que meus filhos participassem disso, porque é muito legal. Então, gente, quantas pessoas não estão atentando para isso? Estão brincando, achando que inferno é uma mera mentira, uma mera fantasia, um conto de carochinha. Não é. Inferno é um lugar real. Inferno é um lugar de fato. E agora hoje aqui, o que você vai ouvir aqui hoje, irmão, eu quero que você saiba que a partir de agora, o sangue de vocês e de nenhum dos seus parentes Deus vai me cobrar mais, porque você está sabendo, você está ciente disso. Eu terminei domingo passado em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, mostrando o lago de fogo, mostrando o lugar aonde a Bíblia condena, aonde a Bíblia já decretou. A Bíblia diz que as pessoas que não têm os seus nomes no livro da vida, o lugar dessas pessoas será no lago de fogo. O que nós estamos vendo aqui é o lago de fogo, é assim. O lago de fogo é um lugar semelhante a esse, que os corpos ficarão lá eternamente, para todo sempre. E agora tem uma coisa que você vai saber hoje aqui profunda. Diz assim, Apocalipse capítulo 14, eu vou ler para você. Diz assim, versículo 9. Seguiu ainda o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na fronte, na mão, também a tal beberá do vinho da ira de Deus. Fala, a ira de Deus. Vamos entender o seguinte, aqui ele diz, também o tal beberá o vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura. Fala, preparado sem mistura. O cálice da sua ira, e será atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Olha bem para mim aqui, não se desvia, não deixa ninguém falar com você agora, para você ter entendimento agora da Bíblia. Esse texto aqui está falando das pessoas que não têm Jesus. Fala assim, eu tenho Jesus. Aqui estão falando das pessoas que vão ser marcadas ainda pelo anticristo. Mas quem morre sem Jesus entra na mesma categoria. Presta atenção aqui, olha isso aqui que agora você vai entender. O lago de fogo e o enxofre é a manifestação da ira de Deus. Fala, a ira de Deus.
Então Deus está acumulando tudo, Deus está acumulando todas as coisas, e Ele vai despejar a sua ira, Ele vai despejar toda a ira dele sobre o homem que adorar a besta e adorar o falso profeta e rejeitar Jesus. Sabe, gente, hoje de domingo eu fiquei o dia inteiro na presença de Deus, mergulhado, tomado por Deus, porque Deus está me mostrando para mim essas coisas, está se aprovendo a Ele me mostrar com profundidade essa questão da ira dele. Presta atenção aqui, eu vou trabalhar uns 3 domingos sobre isso. Aqui diz assim, que se acha preparado sem mistura, fala, sem mistura. A meia parte do versículo diz assim, serão atormentados com fogo e enxofre. Dá para projetar lá? É o versículo 10. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura. Eu vou explicar para o senhor o que é sem mistura. No mundo antigo, o vinho era misturado. O vinho não era puro. Se misturava o vinho, ele tinha uma porção de álcool e uma porção, e eles colocavam praticamente 70% de água nele. Misturava o vinho. Então o que Deus traz para nós aqui, Ele diz o seguinte: a minha ira será tal, que ela não terá mistura, ela será intensa. Você sabe o que é um Deus irado, irmão? Será que a gente consegue imaginar o Todo-Poderoso irado? Será que a gente consegue, Cláudio, pensar num Deus irado, Cláudio? Num Deus que se tocar agora aqui, ó, Ele acaba com tudo? Um Deus que se agora só fala um anjo, toca no Brasil, Ele acaba com tudo? E aí diz o texto que esse Deus ele fala assim, ó, que se acha, o tal beberá da ira de Deus. Não é a ira do diabo. Aqui não é a ira do diabo, é a própria ira de Deus, manifestada sobre os que não têm Deus. Aonde entra eu e você? Alerta, atenção. As pessoas que convivem conosco, eles estão embaixo dessa ira. E se eles morrem na ira de Deus. E na ira de Deus, será atormentado como fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Mais uma explicação aqui agora. Estou explicando agora para você teologicamente aqui. O que é diante? Diante é na presença. Aqui significa o seguinte, Toninho: é que quem está no lago de fogo, ele vai contemplar o Cordeiro da eternidade inteira. Ele vai ficar no inferno contemplando a glória de Deus, e ele não vai mais poder sair do lugar que ele entrou. Essa de fato é a maior dor. No cálice da sua ira com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então uma pessoa que morre sem Jesus, a Bíblia diz que ele será atormentado com fogo e enxofre diante do Cordeiro. Aqui a Bíblia está falando isso. Versículo 11, a fumaça do seu tormento é para todo o quê? Para todo o quê? Então, completa com Lucas capítulo 16, que diz que quem está no inferno diz: Pai, me dá água, eu estou com sede, Pai. Então, a pior dor eu acho que vai ser alguém que você caminhou com ele te olhando, você passeando com Jesus lá na glória, você dando glória, você amando o Cordeiro, você bendizendo o nome do Cordeiro diante dele, e ele em tormentos.
Esse texto eu estou mostrando para você, porque nós precisamos entender e compreender isso que a Bíblia fala. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não falha. Pastor, fala assim, pastor, por que Deus está tão irado? Eu vou te explicar agora para você. No Getsemane, Jesus foi orar, e Jesus começou a suar sangue. Quem lembra dessa passagem? Alguém de vocês lembra disso? Se não lembrar, eu posso ler com você. Acho que está em Lucas. Deixa eu ver se aqui se eu marquei. Deixa eu ver se eu coloquei aqui no meu papel aqui. Deixa eu ver se eu acho para você. Lucas 22, 39. Coloca lá, eu tenho tempo. É importante, são palavras mais sérias. São palavras mais elaboradas para você entender a palavra de Deus. Isso aqui não é oba-oba. Esse não é momento de sapatear e de rodar. Esse é momento de avaliar. Esse é momento de refletir. Esse é momento de reflexão. Lucas versículo 22. Então saiu, e segundo o seu costume foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos seguiam. Quando chegou àquele lugar, disse: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse o quê? Espera aí. Aqui diz do cálice da ira de Deus. É o que nós lemos em Apocalipse capítulo 14. Então Jesus não estava com medo da cruz, não, nego. Para com esse negócio. Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele não estava com medo de ir à cruz. Ele não suava sangue por causa da cruz. Ele não suava sangue porque ia morrer. Ele não disse: passa de mim o cálice. É porque ele sabia que toda a ira que Deus tinha contra você cairia sobre ele. Toda a ira, Bruno, que naquele momento Deus descarregaria sobre o homem, Deus descarrega nele. E ele diz: não, mas seja feito como o Senhor quiser. Então a igreja, ela precisa entender com mais seriedade o evangelho. Ela precisa sair do estágio de criancinha, de bebezinho, de brincadeira, de crente, de oba-oba de crente, de mentirada, de palhaçada, e entender que nós estamos lidando com algo mais sério, com algo que vai culminar em algo mais sério. Então Jesus aqui, o que ele está dizendo: afasta de mim, se possível for, porque ele sabia que o que viria aqui era a ira de Deus contra o pecado, contra toda a transgressão que o homem fez. E agora eu quero te explicar para você, e quero que você entenda biblicamente, na palavra de Deus. Você pode questionar o pastor, você pode questionar a forma que o pastor fala, mas a palavra de Deus não. Projeta para mim João 3, por favor. João 3 é o texto do amor. João 3 é a carta, é o evangelho do amor, que mostra todo o amor de Deus. Então acompanhe o raciocínio, gente. Por que o lago de fogo? Por que ele existe? Por que o lago de fogo existe? Porque Jesus, ele levou tudo nas costas dele. Jesus, o que ele faz? Ele paralisa essa ira. Ele para tudo, ele fala: eu seguro a onda. Por isso ele é o meu Deus, ele é o meu rei, e eu vou viver para ele. Ele segurou a minha bronca. E eu estou decidindo mais, meus irmãos. Eu estou decidindo mais. Eu já decidi jejuar dia sim, dia não. E eu decido mais coisa ainda. Vocês não sabem quem é esse pastor, não. Vocês não sabem quem é Deus na minha vida, não. Não sabem o que eu sinto por Jesus, o que eu vejo em Jesus. E eu vejo a glória dele e a face dele revelada.
eu vejo o futuro. Eu consigo ver o futuro dos seus familiares, dos seus parentes. Eu consigo ver o futuro. Eu consigo ver o seu futuro, porque já está escrito. E aí ele segura essa bronca toda, presta atenção. Ele segura a bronca. Quando ele segura a bronca, é a mesma coisa. Você vai preso, o cara fala, liberta ele. Eu seguro a bronca. Quem foi para a cadeia aqui, quem já puxou cana, sabe como que funciona. O cara fala, eu seguro a bronca. Jesus disse, eu seguro tudo. É tudo comigo. Ele fez uma oração, Pai, muda tudo. Depois ele falou, não, faz tua vontade. Não era medo dos cravos, não era medo do sofrimento, era ira. Fala assim, era ira. Porque o cálice era a ira de Deus. Então quando Deus aplaca tudo isso, o que acontece? Está aplacada a ira de Deus contra o homem. A ira de Deus está aplacada contra o homem. Nós hoje podemos nos alegrar em Deus, celebrar. Nós podemos, porque a ira já foi tirada da nossa vida. Fala assim, sobre a sua vida não tem mais ira. Você não é mais filho da ira, você agora é filho de Deus. Mas agora eu quero te provar na Bíblia os filhos da ira. João 3. Essa carta é linda, uma hora lê, porque quem não lê Bíblia, não conhece inteira. Eu conheço bem ela, os que leram João conhecem bem ela. Coloca o último versículo para mim, por favor. Último versículo. Aqui. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá vida, mas sobre ele permanece o quê? O quê? Então não é o pastor Dejair que está falando. Então não é o pastor Dejair que está falando de ira de Deus, de um Deus irado. Não é o pastor Dejair que está falando dessa ira. É a própria Escritura que está dizendo que quem tem o Filho, quem crê tem a vida. Mas quem não crê, quem desobedece, está sobre a ira de Deus. Ele está embaixo da ira de Deus. E o que é a ira de Deus? A ira de Deus vai se demonstrar toda no lago de fogo, que vai atormentar o homem para a vida eterna. Então só existem dois caminhos para o homem. Não brinca. Se você ama seu pai, se você ama sua mãe, se você ama seu marido, se você ama seus familiares, comece a ser crente de verdade. Se você ama os seus colegas de escola, comece a ser crente, porque você pode livrar muitas pessoas do tormento eterno e do juízo de Deus. Quando Jesus me manda lavar as mãos aqui na igreja, eu ainda não entendo a profundidade disso, mas eu sei que Ele vai me mostrar o porquê Ele mandou lavar a mão. Agora você vai ver a manifestação da ira de Deus com mais completa. Fala assim, essa ira será sem mistura. O que aconteceu na história faz parte da ira de Deus, já faz parte dela, mas ela foi repartida, foi dividida. Ele foi distribuindo parte de sua ira em gerações. Em devido momento, a ira de Deus foi revelada. O versículo 15 diz assim, Apocalipse capítulo 15, versículo 1 diz assim: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, fala pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus, porque nelas é consumada a ira de Deus. Mais uma vez eu digo, se você crê na palavra de Deus, faz bem, só que eu sei que você não treme com ela, mas os demônios creem e estremecem.
Você escuta e sorri. Você escuta e brinca. Você escuta e não muda. Você escuta e vive do mesmo jeito. Mas os demônios escutam e dá uma tremida, porque eles falam: isso é verdade, isso é realidade. Essa ira de Deus, ela vai vir completa. E aqui no capítulo de número 16 de Apocalipse, segue agora o que vai acontecer com as pessoas, o que vai acontecer com o homem. Pastor, o que o senhor está falando vai acontecer na minha geração? Não sei. Vai acontecer daqui 10 anos? Não sei. Vai acontecer daqui 20 anos? Não sei. Mas Jesus, em capítulo 24 de Mateus, ele deixa alguns sinais claros. Ele dá alguns sinais que as coisas estão para acontecer. Gente, um dos grandes sinais que eu vejo hoje, são 3 que mexem mais comigo. A proliferação dos falsos profetas. Os falsos profetas proliferados na nação, nas nações, as nações tomadas, uma religião contaminada. Prostituição, como nos dias de Noé, aonde homem se inflama com homem, mulher com mulher. Isso não é um sinal? Lógico que isso é um sinal. Lógico que isso está claro para mim e para você. Projeta aí para mim agora Apocalipse, capítulo de número 16. E sabe, meu amado filho, meu amado discípulo, as palavras do Senhor são fiéis e são verdadeiras. Isso aqui vai acontecer, porque a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanece para sempre. A minha palavra não passará. Então a palavra de Deus, ela terá que se cumprir. Ela terá que acontecer. Então no capítulo 16, você vai ver o que acontece. Vamos tentar imaginar o seguinte. Vamos tentar entender que nós estamos nesse culto aqui agora. E Jesus nos arrebata agora aqui. Fala, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sabe por que eu quero ir para o céu, gente? Porque o céu é bombado. O céu, para mim, é o que eu mais almejo, é o que eu mais desejo. É a glória de Jesus, é poder estar olhando para Ele face a face para o Cordeiro. Eu sou um homem do céu. Eu sei que eu não sou da terra. Eu sei que não sou. E nem você também é. Você apenas não entendeu que você é forasteiro aqui, mas você é do céu. Agora, quem ficar aqui vai acontecer isso. E eu ouvi, vinda do santuário, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças do quê? Que ira é essa, pastor? A ira que ia por não receber Jesus. A ira porque não aceitaram Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o primogênito dos mortos. Ele é o autor, consumador da nossa salvação. Ele é a fiel testemunha. Ele é a âncora da vida. Ele é a pedra angular. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cristo vivo. Para você ficar brincando. Para nós brincar de crente. Para nós fazer da igreja um mercado. Para mim fazer da igreja um mercado. Para mim fazer da igreja um negócio. Para mim ganhar dinheiro da igreja. Para mim tirar proveito da igreja. Sendo que a ira de Deus, o castigo de Deus vai vir. Porque o homem não aceitou Jesus. Então foi o primeiro anjo e derramou a sua taça. Essas taças é de ira, ela é completa. Fala assim, 7.
fala de perfeito. O número 4, totalidade. 7, perfeito. Foi no 7º dia que Deus descansou. Então, mais uma vez, Ele faz algo perfeito. E Ele descarrega. Um Deus de amor que soltou no seu Filho a ira. Dessa vez, Ele solta toda a sua ira. Os que rejeitaram Jesus. Então foi o primeiro anjo, derramou a sua taça sobre a terra. E apareceu uma chaga maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar. A primeira taça são chagas, doenças malignas, que vai pegar esses homens. Essas pessoas serão tomadas de grandes males. Males como nem no Egito foi. Porque no Egito as pragas ainda, a ira era misturada, agora é completa. Ela vem para realmente fazer a obra da realização completa de Deus. Chagas malignas. O segundo anjo, tudo nós estamos falando da ira de Deus. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como o de um morto, e morreu todo ser vivente que estava no mar. O homem vai querer beber água e não vai achar água. Por isso vai faltar água nos fins dos dias. E ele vai ter que beber sangue. Chamanara sequepa. Clamor-se que hawks. Que maia logs. Que está com bexte com. Mentir no manter neste com. Mas no ho, still not a mine. Dear rest the two. Because that would never do combs. You got so can it stick to converse to let. To never think to us, but a guru. The malevolently healthy poor cat. And you wish to close this good time. Por favor, amados, fiquem em pé. Que